Bom, gente, boa tarde. E é um prazer estar aqui na continuidade do nosso encontro da Frente pela Vida. Hoje fizemos excelentes discussões sobre atualização da conjuntura política, atualização da conjuntura da saúde, e também estabelecemos um plano de construção da Política Nacional de Saúde para o Brasil no próximo ano, que vamos disputar no contexto das eleições de 26. Estabelecemos também um plano de mobilização em todo o país, conduzido aí pela Frente Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, todas as entidades, em relação à defesa do SUS, fortalecimento do SUS. Então, é uma honra estar aqui agora. A terceira mesa do nosso encontro vai ser coordenada pela Associação Vida e Justiça, e que tem uma função nobre de estar defendendo aí os interesses das famílias das vítimas da Covid-19, mas não só isso, né? De promover o encontro com a história da pandemia, em que as pessoas que cometeram os crimes hediondos contra a população brasileira, a saúde e a vida das pessoas, precisam responder sobre isso. Nós, no Brasil, possivelmente, somos o país em que tem mais documentada a experiência da Covid-19 do ponto de vista dos desvios, crimes, né, cometidos pelo governo, porque aqui nós fizemos uma comissão parlamentar de inquérito e que investigou a fundo as atitudes ocorridas por parte do governo, planos de saúde, né? Isso está relatado, documentado, e certamente é um dos países que tem isso de forma mais completa. E esse material ele precisa emergir novamente, vir à tona, porque não há nada que possa ser mais devastador do que a morte das mais de 700 mil pessoas, se fala em 1 milhão, os 200 mil, quase 200 mil órfãos que vão crescer sem pais, mães, avós, né? E os milhões de pessoas que foram infectadas e um grande contingente que ficou com sequelas da Covid-19. E essa tragédia precisa estar fresca na memória, ser lembrada sempre para que nunca mais aconteça. A Associação Vida e Justiça colocou para si o desafio e a função de nos manter nessa pauta, nessa agenda, e honra muito a Frente pela Vida, ter a Associação Vida e Justiça participando da frente, e nós estamos juntos nessa luta. Eu vou passar agora, então, para a Rosângela, que vai coordenar os trabalhos agora à tarde. Obrigado. Obrigada, Túlio. Primeiramente, agradecer, à Frente pela Vida e ao Túlio, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Nós estamos na coordenação e nessa batalha toda, mas a gente tem um grupo de pessoas que fazem parte desse processo, uma rede de responsabilização que nós construímos ao longo desses anos, Então, essas pessoas vão estar aqui com a gente hoje nesse debate, então eu já convido, a Bruna Morato, que está aqui, a advogada, especializada em direito médicos e de família, e coordenadora jurídica, nossa da associação, mas coordenadora jurídica, Paula, de todo mundo, na verdade, que ajuda todo mundo da questão das vítimas. Então, Bruna, por favor, participe para a mesa. Queria convidar também, nesse primeiro momento, já para compor a nossa mesa, o Pedro Arantes, que é professor da Unifesp e coordenador do Sou Ciência. Queria chamar o Milton Alves Santos também, para participar, que é da Colisão em Orfandade, que está aqui junto com a gente. Milton, por favor. Chamar
A Paola Falseta, nossa vice-presidente da Avico, né, que é a outra entidade também nossa em defesa das vítimas da Covid. E o Paulo Garrido, nosso presidente da ASFOC, aí para participar, que também faz parte junto com a gente na entidade e nesses movimentos em defesa da questão das vítimas. Eu queria agradecer a presença de todos, para nós é muito importante, né? Assim, nós estávamos conversando agora no intervalo, do quanto é grandioso esse momento para nós, né? Inclusive para quem se dedica a essa luta desde a pandemia, o Túlio falou bem, né? De ter como missão, inclusive, de vida nossas, né? A gente sabe o quanto a gente tem demandado das nossas vidas em relação a essa pauta, porque é uma pauta que mexeu muito conosco, né? O Pigato estava aqui antes, agradecer ao Pigato, tá lá o Pigato, lá no fundo, agradecer o Pigato por toda a estrutura que nos deu, né, os movimentos em relação à construção junto ao Conselho Nacional de Saúde, e por isso a gente também está lá hoje como cadeira para fazer defesa desse movimento, né, nós somos a Vida e Justiça, mas a ideia é fazer com que a rede toda possa ter voz, vez e voto, né, nessas questões, então a gente está se aliando, né, como uma rede de reparação, então é uma construção que a gente ainda vai precisar construir a passo de novo, e essa agenda hoje, né, colocada pela Frente Justiça, nos traz, né, exatamente essa importância do momento que nós vivemos. E aqui eu queria dizer que esse plano que está aqui é um pouquinho do que já andou pelo país todo. Aqui está o nome de várias vítimas, né, isso não chega nem perto das mais de 1 milhão de pessoas, provavelmente, que faleceram em relação à questão da Covid. Então, eu até comentava na hora que colocava que é uma questão até de respeito, né? Porque aqui está o nome das pessoas que pagaram com as suas vidas a negligência e a falta de estruturação, né? Principalmente do governo negacionista. Então, nós precisamos resgatar tudo isso e aqui, né, nós temos uma oportunidade de poder estar falando sobre isso. Então, para nós não nos alongarmos, a gente começa, então, começando pela Bruna, até para nos dar um panorama jurídico, né, dessa estruturação que a gente vem lutando, né, Bruna, para que a gente possa garantir que a própria legislação, o resgate da própria CPI, que nós precisamos, de novo, que ela ressurja, como o Túlio disse, né, então, de como é que está isso tudo. Então, a gente começa por essa fala e depois a gente vai aqui passando para os outros colegas de mesa. Olá a todos, boa tarde. Queria primeiro agradecer a presença de todos aqui, a atenção de vocês para falar desse assunto tão importante e muitas vezes esquecido, porque, infelizmente, pelo que a gente percebe, com o passar do tempo, o assunto, a pauta do Covid acaba ficando um pouco longe da memória das pessoas, e quando a gente pensa nos aspectos jurídicos, muito se discute do que aconteceu, do que não aconteceu. Até hoje me perguntam se a CPI da Covid deu em pizza, o que deu, o que aconteceu com relação a todos os processos, a tudo aquilo que foi feito. Então, eu vou passar para vocês um panorama geral, vou tentar dar uma controlada aqui no meu tempo. Então, comecei aqui a marcar. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma menção importante ao promotor Sadi Flores Machado, que estaria presente aqui conosco, fez um trabalho importantíssimo no que se refere à memória, reparação e justiça. Então, ele teve uma atuação bastante importante no que se refere a isso, porque ele criou um observatório por intermédio de ação judicial. Então, com uma participação e uma postura bastante humana, até por conta da especialidade dele, mas focada em preservar a sociedade para que isso não volte a ocorrer. Eu gostaria de agradecer ao trabalho, à dedicação dele. Infelizmente, ele não pôde estar conosco hoje, e para mim é uma honra poder ocupar esse espaço de fala. No que se refere à Covid, eu acho que a maioria de vocês vai lembrar da CPI da Covid, foi um evento bastante importante. Quando a gente pensa na decorrência jurídica daquilo, o que aquilo, no que deu, o que aconteceu e o que teve de diferente. Esse ano foi um ano muito especial, porque entre os anos de 2021, 22 e 23, se discutiu muito a questão da Covid. Em 2024, houve um afastamento das pessoas com relação ao tema, porque muitos pensavam que todos os casos tinham sido arquivados, pelo menos foi isso que tinha
passado na mídia, foi essa informação que chegou à mídia, mas tivemos algumas intercorrências interessantes. Então, não sei se vocês se recordam, mas na época da CPI da Covid, nós tínhamos a ministra Rosa Weber, que ocupava um cargo de ministra do Supremo. Depois, com a aposentadoria dela, o ministro Barroso assumiu os processos aos quais estavam com ela, e com a entrada do Flávio Dino nesta posição, ele herdou um dos processos que nós consideramos um dos processos mais importantes, a PET 164. E o que aconteceu diferente com relação a essa petição? À medida que o tempo passou e o acúmulo de informações que se teve, ele, nesse ano, teve uma postura bastante interessante, considerando todas as provas que foram anexas dentro dos processos, diferente dos demais que, de fato, acabaram sendo arquivados, e, de fato, a gente teve aquela posição da Procuradoria-Geral da República pedindo o arquivamento de praticamente todos os processos, o ministro Flávio Dino não. Ele pediu o encaminhamento, pediu o andamento do processo após a manifestação da Polícia Federal nos autos, e hoje a gente tem, sim, um procedimento em aberto que visa buscar responsabilização. Então, quando a gente pensa nos aspectos jurídicos da Covid, a gente tem que pensar no que buscam as associações. Então, a Avico é bastante atuante, tem uma posição bastante importante, assim como a Vida Justiça. E qual que é o nosso objetivo? Nós lutamos por verdade e justiça. O que seria a verdade? Seria descortinar tudo aquilo que aconteceu, que ficou por debaixo dos panos, o que acabou sendo discutido durante aquela CPI para fins de responsabilização e reparação. Então, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em identificar quem são os responsáveis para que eles respondam pelos crimes que cometeram, e pensamos também na reparação das vítimas, como que isso vai se dar. Então, o Milton, aqui do meu lado, é uma honra estar do lado dele, tem um papel bastante importante com relação à reparação, principalmente quando se discute a questão da orfandade, e isso eu posso dizer para vocês que, sob o ponto de vista jurídico, teve um encaminhamento importante. Tivemos outros desdobramentos e encaminhamentos também bastante importantes no Brasil com relação a isso. Então, sob o ponto de vista que discutimos antes, nas duas mesas anteriores, tivemos a discussão sob o ponto de vista ético, porque isso ficou também bastante em aberto durante a pandemia, que as violações éticas que ocorreram durante o período, até que ponto pode um médico decidir com relação ao que vai ser testado, o que não vai ser testado, o papel da CONEP nesse ambiente durante a pandemia, para que, num cenário parecido, os mesmos erros não sejam cometidos, porque não ocorreu um erro, mas foram vários erros, foram várias violações de direitos humanos. Quando a gente pensa numa vida, e isso eu percebi também nas mesas anteriores, a gente tem que pensar numa vida com dignidade. Então, a gente tem que pensar que o paciente é um paciente que precisa ter a sua dignidade preservada. E o aspecto jurídico disso é você lutar, porque se é fundamento maior da nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana, e se é um dos princípios fundadores da nossa nação, a solidariedade, a gente tem que ter um olhar de empatia com relação a todos os cidadãos. Então, se a gente for pensar, como bem disse a Rosângela, na época da pandemia se falava em 700 mil vítimas. Esse número é muito maior. Já sabíamos desde aquela época que era um número que estava subnotificado, hoje sabe-se que esse número é muito maior, e nós acabamos virando um anti-exemplo para o mundo, por tudo que aconteceu. Esse ano tivemos outros aspectos importantes também. Para minha surpresa, por exemplo, a discussão da fraude do INSS, que muito se falou como se fosse um assunto novo, como se fosse um tema novo, trouxe membros importantes que, desde a época da pandemia, já tinham uma atuação, seja no que se refere ao desvio das vacinas, a divulgação com relação aos testes, tivemos toda aquela discussão dos testes COVID. Então, esse também foi um aspecto importante, porque essa discussão que imaginava-se estar escondida, ela volta a ser rediscutida, porque esses agentes continuam atuando, eles continuam em meio à sociedade. Infelizmente, não vimos ainda uma responsabilização da forma como gostaríamos. Hoje a gente discute e pensa no que essas pessoas fizeram e por que elas ainda estão livres, né? Quem responde por todas essas vidas? Mas muito se fez. A gente tem que levar em consideração
que não um, mas alguns governadores foram afastados em razão das irregularidades cometidas na pandemia. Não foram só os testes que ocorreram, no caso Prevent Senior, mas outros testes que ocorreram com outros medicamentos em todo o país, em especial, e um destaque é o que aconteceu no Rio Grande do Sul com relação à proctalutamida. A gente teve a flutamida, que ficou em evidência, tivemos a bicalutamida, que também foi testada, esses processos já com uma evolução bastante importante. Houve sim a responsabilização desses agentes. Houve ainda a responsabilização de outras pessoas que cometeram irregularidades durante a pandemia, seja no que se refere à divulgação de fake news. Então, não podemos esquecer que, para além da CPI da Covid, nós tivemos também o inquérito das fake news, que muito falou e muito investigou a disseminação de notícia falsa naquele ambiente, para tratar não só do medicamento, mas para tratar também dessa oposição que se tem hoje, desses médicos antivacinas que têm discutido, que têm divulgado falsas informações. Então, esse é outro aspecto importante que continua em curso, são ações que não pararam, não terminaram. Há também que se falar da posição dos conselhos, então o CFM, por exemplo, tem uma postura, mas a gente tem outros, não sei se tem alguém aqui da SBB que teve uma atuação bastante importante, a Sociedade Brasileira de Bioética, muito ativa no que se refere à proteção dos direitos de toda a população, com uma ressalva especial a Elda Bussinger, que é uma pesquisadora fantástica, jurista também, mas que tem uma formação em bioética, e uma pessoa que trabalhou muito ativamente para isso. Temos aqui o Fidelis, do SEBS, que tem um papel também fundamental, sempre nos apoiando, sempre buscando trazer o que é de melhor, trazer o que é de ciência para se discutir como centro, como foco de informação, sempre pensando no bem-estar e na proteção dessas pessoas. Então, o aspecto jurídico, houve o andamento dos processos, ocorreu de fato a tentativa de responsabilização, mas esses processos ainda estão em curso. Quando me perguntam a respeito dos processos, há processos criminais em curso, há ainda uma ação civil pública, que não se refere ao caso Prevent Senior, por exemplo. Nesse caso em específico, eu tive uma atuação bastante importante na época da pandemia. É uma ação de 980 milhões, cujo objetivo é transferir o valor dessa ação para o próprio SUS. Então, algumas pessoas já me questionaram e já me perguntaram como se dá a reparação das vítimas. A reparação das vítimas se refere a ações próprias que são feitas em outros âmbitos, além do criminal. Então, isso também está em andamento, isso também está em discussão. Então, além disso, para além disso, tivemos bastante evolução no que se refere a propostas legislativas, porque na pandemia nos trouxe a capacidade de reflexão sobre os aspectos que não constavam na nossa legislação. Há exemplo da submissão dos pacientes à condição de cobaia. Não existia até então um crime pré-definido para isso, Então, houve uma proposta legislativa nesse sentido. Outra discussão bastante importante foi o tratamento paliativo. Hoje, na época deputado, mas hoje o ministro Padilha fez uma proposta legislativa também importante no que se refere ao tratamento dos pacientes paliativos, se era caso ou não, como tentar regularizar e estruturar esse tipo de questão. Então, as associações têm um papel fundamental na estruturação de tudo isso, especialmente no que se refere à memória, A gente, e não é a primeira vez que eu falo isso, nós temos uma atuação muito importante dos movimentos sociais. Eu acho que um evento como esse, tão bem estruturado, tão bem montado, destaca a importância dos movimentos sociais no que se refere à memória. Então, existe um exercício e uma luta constante das associações, e aí eu destaco a luta de todos aqui presentes, que têm um papel fundamental nisso, na construção de memória. Eu sou ciência, com um papel fundamental nesse sentido, a ASFOG também, ali representada pelo Paulinho, fantástica, o trabalho da Paula e da Rosângela, então nem se fala, do Milton eu já mencionei, para trabalhar essas pessoas como inumeráveis. Então, nós tivemos, há uns anos atrás, um evento do PPA Participativo, em que eu tive a oportunidade de falar e mencionar a respeito do poema do Braulio,
em que o Braulio fala que na pandemia as pessoas foram reduzidas a números, né? Infelizmente, a gente vivia uma constante, chegamos ao ápice de mais de 4.000 mortes. Temos alguns membros da associação que perderam pai e mãe em datas próximas, pessoas que não conseguiram velar seus entes queridos e que, infelizmente, durante aquele período tiveram a sensação de que seus entes queridos foram reduzidos a um número, a uma estatística. E todas as pessoas nessa mesa, pessoas que eu tenho profunda admiração e respeito, lutam constantemente para que essas pessoas se tornem inumeráveis, para que essa memória dessas pessoas seja preservada, para que a história dessas pessoas seja preservada, para que isso não mais volte a ocorrer. Então, esse é um espaço de debate, eu fico aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida específica, algum questionamento específico. Tentei resumir da melhor forma possível, peço até desculpas porque tive que falar um pouquinho rápido, mas é que a quantidade de processos é um tanto quanto extensa, e me coloco aqui à disposição para depois que nós concluirmos o trabalho, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, estou à disposição. Olha, ia dizer que é a primeira vez que a Bruna não passa o tempo dela, que eu conheço, né? Queria, então, passar a palavra para o Pedro, né? A gente fala para o Pedro Arantes, né? Deixa eu só achar aqui a parte dele, que é arquiteto, urbanista, doutor pela USP, professor da Unifesp, professor associado da Universidade Federal de São Paulo também, é pesquisador, um dos coordenadores do Centro de Estudos Sou Ciência, mais recentemente tem estudado guerras culturais, extrema-direita e negacionismo. Coordenou a pesquisa de opinião Covid-19, vacina e justiça, percepção pública brasileira sobre vacinação, tratamentos e reparação de crimes na gestão da pandemia. Daí vem nosso interesse, né, em estar escutando ele sobre tudo que a gente possa aí adquirir mais conhecimento e essa vivência do Pedro nessa questão, principalmente da agenda da responsabilização. Pedro. Obrigado pelo convite, né, Frente pela Vida, pelas associações, entidades que estão aqui. É mal de professor, vou ter que falar de pé aqui. Bom, eu vou tentar dar algumas notícias do que a gente tem feito pelo Sou Ciência nesses últimos anos, com algumas ações voltadas ao entendimento do que foi esse evento com essa magnitude de massacre social da pandemia. E então vou contar um pouco dos informes dessas nossas iniciativas, um pouquinho das metodologias e quais são os passos atuais nossos junto ao Ministério Público, à Polícia Federal, justamente nesse inquérito que foi reaberto pelo ministro Dino, e na iniciativa de exposição, está aqui a Inês, coordenada pela professora Nízia, que também é uma iniciativa importante dentro das ações de justiça, memória e reparação. Bom, eu vou inicialmente situar nossa primeira ação, que foi uma ação junto com a Associação de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. Naquela época, eu, a professora Soraya, estávamos na reitoria da Unifesp, né, no início da pandemia, tivemos por 8 anos na gestão, e as universidades estavam sofrendo todos os tipos de ataque, né? Então, cortes orçamentários, ataque às eleições de reitores, acusação de balbúrdia e intervenção através de procuradores que eram lavajatistas e que estavam lá atacando os gestores, ataque à liberdade de expressão dos docentes, dos estudantes, das manifestações diversas que ocorrem nas universidades, das pesquisas. Então, as universidades já estavam enfrentando, antes da pandemia, um processo muito grave de limitação da sua autonomia e da sua capacidade de incidência na sociedade, né? Isso para não dizer que os nossos laboratórios estavam caindo aos pedaços, falta de orçamento que já vinha dos cortes desde 2016, que foram agravados pelo emenda do teto dos gastos. Então, a ANDIFES, a Associação de Reitores, nos pediu para construir juntos um painel mostrando como as universidades lutaram fortemente em todas as áreas de conhecimento, não só na saúde, não só nos hospitais universitários, em defesa da vida durante a pandemia. Vou mostrar um pouquinho desse trabalho. Os levantamentos de opinião pública, o Sou Ciência fez inúmeros, eu não vou falar de todos, eu vou mostrar algumas manchetes, alguns dados que serão mais relevantes em relação à desinformação, negacionismo, antivacina, e, ao mesmo tempo, que a gente viveu uma onda pró-ciência. A população brasileira, em defesa da vida, queria ter mais informações confiáveis, queria ouvir os cientistas, queria ouvir
na mídia informações, porque não confiava no governo federal e no que estava sendo dito e orientado pelo governo federal. O nosso último trabalho, que talvez seja o mais conhecido, é o acervo da necropolítica. Nós montamos um banco de dados das evidências dos crimes da pandemia, com todo um trabalho de curadoria, sistematização, que está servindo, inclusive, agora, em provas e processos judiciais, mas também é um processo de memória e reparação, e que isso sirva também para a revisão das condutas médicas, dos nossos conselhos da área de saúde, que foram permissivos em relação também ao que aconteceu, além das inúmeras entidades e profissionais que deram suposto fundamento, que nós sabemos pseudocientífico, às ações que o governo estava tomando, né? Não por acaso também já fui processado por uma dessas entidades, chamada Médicos pela Vida, que acho que já deve ter processado também alguns de vocês aqui, porque esse tipo de assédio judicial fez parte também da conduta deles, né? E, por fim, contar a nossa colaboração com o Ministério Público, Polícia Federal. Essa foi a primeira iniciativa, junto com a Andifes. É um painel que vocês entrando no site do Sou Ciência Unifesp, né? Então, só procurar na Universidade Federal, o nosso centro de pesquisa, com todas essas... aqui, para eu fazer o laser, ou o botão no meio? Acho que né? Isso. Então, a gente não só... obviamente, tratou das ações que as federais, 41 federais participaram desse trabalho conosco, escrevendo todas as suas ações, de ponto de vista também qualitativo, não era aquele banco de dados que o MEC resolveu fazer de última hora para dizer quantos litros de álcool gel as universidades faziam. A gente estava realmente interessado em entender todas as iniciativas da universidade, produzindo conhecimento e uma mobilização, um mutirão envolvendo estudantes, técnicos e professores, residentes nas mais diversas áreas, de saúde, de solidariedade, extensão, de comunicação, pesquisa, tecnologia e várias formas de organização, inclusive jurídicas, de apoio às comunidades nesse momento todo, né, de telesaúde e outras informações e outras formas de assessoria às comunidades, né? Então, esse é um amplo painel que pode ser pesquisado em todas as áreas, por vários filtros, quer saber o que as universidades do seu estado fizeram, quer saber as ações não só na área de saúde, mas de engenharias, de tecnologias, de direito, de comunicação, de ciências sociais, serviço social, vocês vão ter lá muitas informações. Então, aqui são um pouco imagens desse nosso material produzido naquela época. Fizemos 10 estudos de caso, então a gente demonstrou assim, 10 ações relevantes que as universidades já fizeram, inclusive publicado em revista científica, o que são esses 10 casos, quais foram os avanços que a gente conseguiu produzir de conhecimento, processos, organizações durante a pandemia, com ações das universidades. Então, o Telesaúde foi uma das frentes muito importantes, e fizemos um material de divulgação, não está aqui, isso, com vídeos também, animações. Então, a gente também tentou, todas as nossas estratégias combinam pesquisa e comunicação o tempo inteiro, né? Então, é um desafio de não ficar só com os dados de pesquisa no formato acadêmico convencional, mas de como chegar à sociedade por diversas mídias e estratégias. E esses vídeos foram bastante vistos na época, e acho que devem fazer parte também da curadoria da exposição. Fizemos um levantamento da produção científica em artigos publicados nas revistas acadêmicas no mundo todo, a participação dos brasileiros, inclusive esse pico aqui de pesquisa sobre a Covid, mostrando que o esforço brasileiro foi até maior que o esforço mundial, saindo do zero e indo a 6% da pesquisa total no Brasil era dedicada à Covid. Também analisamos as publicações por área, óbvio, a medicina aqui disparado em primeiro lugar, mas várias outras áreas com produção relevante, ciências sociais, imuno, microbiologia, bioquímica, genética, ciências da computação, e aqui mostrando que o impacto dessas publicações Covid foi superior ao impacto médio do que elas tinham antes. Também toda a constelação de universidades estaduais, federais, municipais, privadas, confessionais, ligadas a hospitais, a gente monitorou quem eram as equipes que estavam desenvolvendo, nossas redes de parceria internacionais, inclusive destacando que com a África também trabalhamos intensamente, mas evidentemente tem uma colaboração mais intensa já com países como Estados Unidos, Reino Unido, Itália, né? E esse tipo de avaliação também dos clusters de colaboração, porque mais do que ficar fazendo ranking de quem produziu, que a gente não aguenta mais esses rankings, né? De quem é mais produtivo,
nós queríamos mostrar como é que foram os clusters de colaboração. Óbvio que a USP e Butantan aqui são centrais no processo científico brasileiro. Tem o cluster mais paulista aqui, com Unifesp, Unesp, Unicamp, e essas bolinhas coloridas mostram que tem centros de pesquisa ligados a hospitais, universidades privadas, as públicas, estaduais e federais. Aqui o cluster mais carioca, o FRJ, Fiocruz, aqui Sul, Gaúchos, com a URGS em destaque, Minas, e aqui os clusters nordestinos, Então, mostrando como a gente conseguiu realmente fazer uma teia intensa de colaboração científica. Isso era um dado que a gente também queria demonstrar, como as universidades e a ciência brasileira fizeram de tudo o que podiam para que a gente não tivesse vivido aquele desastre que nós vivemos, mas não dependia só das universidades, evidentemente. Alguns levantamentos de opinião pública, eu vou mostrar algumas manchetes aqui, só 9% da população acreditava nas falas do Bolsonaro durante a pandemia. Então, essa desconfiança em relação ao presidente fez com que, por exemplo, 40% dos brasileiros quisessem ler artigos científicos na fonte, Não queriam mais nem dos jornalistas, eles queriam, de fato, chegar aos fundamentos, E saber quem é que estava ali, mostrando as conclusões mais atuais e mais consensuais na ciência, Então, isso foi uma onda interessante, que a gente chamou de onda pró-ciência, quer dizer, a pandemia foi um momento em que a população brasileira começou a saber nome de cientistas, entender quais são os centros de pesquisa, o que é a Fiocruz, o que é o Butantan, o que são as grandes universidades, os centros. Então, isso mostrou que a população brasileira queria vida, mas também queria conhecimento e queria saber mais sobre o sistema científico brasileiro. Essa foi uma outra pesquisa nossa que deu bastante impacto, mostrando como cientistas dispararam como profissional mais confiável entre os profissionais brasileiros, Em último lugar estão os políticos, depois os militares, depois os religiosos. Então, aqui ficaram lá embaixo. Cientistas e médicos. Os médicos aparecem como segundos, mas, enfim, a ideia de que os cientistas tinham mais confiabilidade porque estavam fazendo pesquisa em tempo real, clínica, base, e os médicos, vocês sabiam que metade dos médicos estavam prescrevendo cloroquina, Vamos lá. Outros dados importantes, os mais ricos são os mais favoráveis aos cortes no financiamento da ciência na universidade. Bolsonaristas e evangélicos fizeram mais uso do kit Covid. Então, todos esses dados são detalhados em pesquisas de levantamento. A população brasileira estimada que teve Covid em torno de 40%, isso é autodeclarado, mas era uma maneira nossa também de mostrar como havia subnotificação. E dos 40% que tiveram Covid, aqui o número de reincidências, o período no tempo. Tem todas as informações estão disponíveis no nosso site, e algumas, assim, são chocantes. A gente chegou à informação de que, entre as pessoas que tiveram Covid, entre os 40%, 70% procuraram assistência médica, e desses que procuraram assistência médica, metade receberam a prescrição de tomar cloroquina e ivermectina. Então, assim, o que a classe médica fez nesse período precisa também ser muito investigado. Nós, especialmente por sermos da Escola Paulista de Medicina, nosso diretor morreu de Covid, inclusive, na época, e o Hospital São Paulo foi fundamental na defesa da vida no estado de São Paulo. Nos interessa especialmente entender porque uma parte da classe média, por razões ideológicas ou outras razões de personalismo na mídia, embarcaram na narrativa de desinformação, antivacina e negacionismo. Vejam aqui a progressão da adesão à vacina, das doses, população que não tomou nenhuma, tomou só uma, tomou duas, tomou três, a maioria ficou até a terceira dose. Aqui mostra que quem tem maior educação, ensino superior, foi quem foi mais até o final do sistema completo, das 5 doses, com fundamental para antes. Mas o que mais choca é essa informação, que os que se declaram de esquerda, centro-esquerda, são os que aderiram fortemente à vacinação completa, enquanto os de direita, centro-direita, vão desengajando. Tem um desabamento, sobretudo porque a 5ª dose foi dada vinculada ao ano eleitoral. E aí chegamos ao ponto do início do nosso acervo dos crimes da pandemia, que foi começar a entender quem era a comunidade dos enlutados. A gente viu que metade da população brasileira estava enlutada, ou por morte de familiares, ou de amigos, ou de familiares e amigos. Apenas 45% da população não teve ninguém próximo que morreu de Covid, ou seja, 55% tinha gente próxima, então vivia o luto, e nos interessava nos aproximar e conhecer os movimentos. Para aí conhecemos as entidades, movimentos, e começamos a fazer um trabalho junto com a Avico. Também percebemos
em pesquisa de levantamento de opinião, como a população quer o julgamento pelos crimes da pandemia, 52% a favor do julgamento, contra 22% que não querem julgamentos, né? 26% estavam sem informação, ou não responderam. Então, mais que o dobro tem interesse que os processos... E nós estamos repetindo essa pesquisa agora, né? Essa pesquisa foi de 2 anos atrás, e a gente está fazendo agora, de novo, esse levantamento para saber se segue na ordem do dia, na vontade da opinião pública, o julgamento dos crimes da pandemia. E aí, perguntas que iam se desdobrando, né, como criar uma comissão da verdade, indenizar as vítimas, inclusive as crianças, né, que perderam pai e mãe, que a gente está conversando com o Milton agora, que é um dos grandes lutadores dessa causa, tribunal para os julgamentos, indenizar os profissionais também da linha de frente, oferecer ações de saúde mental dos imputados, enfim. A população está engajada em ações reparativas em relação aos crimes da pandemia. Bom, esse, então, nosso último trabalho, mais conhecido, foi lançado agora no início desse ano, no primeiro semestre do acervo da pandemia. Não vou entrar em muitos detalhes, ele é, evidentemente, parte do relatório da CPI, né? Então, a gente sabe que nós estamos aqui apenas juntando mais peças nesse quebra-cabeça dos crimes da pandemia, e os relatórios do CPDISA, que também têm sido fundamentais de fazer essa análise constante da documentação, todos os decretos, leis e manifestações públicas que induziram a comportamentos erráticos e criminosos na saúde, né? Aqui os nossos parceiros, da Avico, o CPDISA e também dos grupos de mídia que colaboraram conosco. Nós temos esse mapa da necropolítica, que é um mapa interessante, depois de vocês olharem com mais detalhes. É, de novo, uma estratégia de comunicação. Ele pode ser impresso, foi colado em várias escolas de medicina. Eu sei que os movimentos estudantis fizeram impressões, e eles têm áudios associados ao mapa, que no mapa impresso você baixa os áudios por aqui, senão no mapa digital tem um áudio em cima de cada figurinha, tem 14 áudios, que são mixagens de falas criminosas e de desinformação durante a pandemia, por temas, né? Então, a gente fez uma parceria com o grupo do Medo e Delírio, né, em Brasília, que nos ajudou a montar essas mixagens. E, enfim, aí quando é que você, ao entrar no acervo, você tem esses temas todos que podem ser escolhidos, e você pode fazer a pesquisa por palavras, né? Por exemplo, Izzy Yamaguchi, vai lá, Médicos pela Vida, né? Ou Prevent Senior, e vão aparecendo todas as evidências que nós coletamos, de condutas criminosas, falas, entrevistas, documentos, postagens, né? Muita coisa foi retirada da internet, nós fizemos o restauro desse material através do archive, e tudo é indexado com metadados e com todas as informações que podem, inclusive, ser citadas em processos judiciais. O material é todo tratado, tem curadoria, a gente não está colocando material bruto, a gente não coloca uma entrevista de 2 horas, a gente faz a seleção dos trechos mais significativos, né? Então, esse é um trabalho moroso, né? Então, aqui mostrando um caso, chegando em Bolsonaro, disse que contaminação por Covid ajudaria a imunizar o Brasil. Então, um dos temas é a imunização de rebanho, com várias evidências, né, das condutas, não só do governo, mas de todos os médicos que deram aval para a imunização de rebanho. A descrição do tipo de evidência, o formato, data de publicação, título original, os atores envolvidos, os temas, os agentes institucionais, a fonte. Então, todas as informações estão ali, mostrando que a evidência é confiável no sentido da sua origem, não no seu conteúdo, né? E está indexada por uma universidade pública, com uma responsabilidade de profissionais, inclusive da área de arquivologia, biblioteconomia, que atuaram junto conosco, além dos profissionais da área de humanas e saúde que estavam montando o acervo. Todas as evidências têm a sua contra-evidência, quer dizer, o que dizia a ciência já naquela época. Então, nós tomamos um cuidado para não ter um problema de conflito cronológico, né? De anacronismo. Toda vez que a gente está disputando o real fundamento daquela fala, né, nós nos reportamos ao que a ciência já tinha consolidado naquela época, o que a OMS já dizia, o que os principais artigos científicos diziam, o que já havia de consenso científico naquela época, daquela fala, e depois a gente ainda coloca que isso se consolidou no tempo, e colocamos as referências finais, mostrando que cada fala de desinformação criminosa, cada evidência que está ali posta, nós temos já informação que pode ser usada pelas famílias, pode ser usada pela Procuradoria, pela Polícia Federal, pelo Ministério, pela Justiça,
também para demonstrar os erros, né? E também documentos desse tipo, enfim, das cartas da Pfizer oferecendo a vacina e a falta de resposta do governo. Bom, o acervo também está disponível, é público, tem 150 evidências, tem mais 100 evidências sendo tratadas para serem inseridas mais rapidamente, é colaborativo, então as pessoas que têm interesse em mandar evidências, a nossa equipe recebe, faz o contato, faz o tratamento do dado e prepara para que ele suba no acervo. Então, seguimos fazendo essa ampliação, estamos em colaboração com a doutora Luciana Loureira nessa ação do MPF, aqui, da Ação Civil Pública. Recebemos agora 1.100 documentos da ABIN, aqueles famosos documentos da ABIN, mas assim, não são bombásticos, né? A gente estava analisando. São relatórios de progressão, de informações e boletins, etc., mas estamos fazendo o estudo completo desses dados. Estamos colaborando com a Polícia Federal também, agora com a retomada do inquérito pela requisição do ministro Dino, e participando da exposição Vida Reinventada, que Milton também faz parte, a professora Nízia, e com a coordenação da Inês. Então, era isso, era um pouco das notícias do que o nosso centro de pesquisa tem feito, e é uma luta que envolve ciência, que envolve a vida, os direitos humanos, e que as próximas gerações não tenham que sofrer o que a nossa geração sofreu com esses acontecimentos. Obrigada, Pedro. É um material bem denso, né? Um material importante, né? Tem feito um resgate, por isso a gente agradece estar aqui hoje junto com a gente, porque a gente sabe da importância desse garimpo que vocês têm feito lá do Sou Ciência. Queria também falar, a professora Hélida está aqui acompanhando com a gente, né? Que foi presidente da Sociedade Nacional, agora ela está compondo ali a direção, está aqui acompanhando a gente virtualmente. Queria saudar ela, porque ela é importante nessa caminhada nossa aqui do grupo, né? Então, eu queria passar para o Milton Santos, né, nosso parceiro aí também de luta, é pedagogo, coordenador executivo da Coalizão Orfandade de Direitos, com experiência na educação, coordenou projetos de formação de jovens educadores escolares, também atuou na gestão de práticas socioeducativas no âmbito de educação integral, proteção social e arte educação, e tem uma bagagem, né, gigantesca, principalmente pela questão agravada aí nesses últimos anos pela pandemia e a questão do feminicídio também. Então, o Milton atua muito, né, por responsabilização e reparação também. Saudar, Milton, então agora é a tua vez. Não, eu posso ficar aqui mesmo. Eu sou um pedagogo sem vícios de professor. Então, boa tarde. Que bom falar depois do Pedro e da Bruna. A Bruna não disse, né? Então eu vou devolver os elogios, uma parte deles injustificada, mas quem acompanhou aí as notícias da Prevent Senior e os processos sabe o tipo de perseguição lawfare que a Bruna viveu, inclusive com certo apoio da própria categoria. É bom dizer isso, não foram só os médicos que atentaram contra o juramento, uma parte da classe jurídica também, e talvez tenha sido um caso recente de perseguição política institucional mais grave do Brasil, que talvez a história dará o lugar que deve no momento adequado, né? Eu não lembro de alguém que tenha sido massacrada de um jeito tão violento e com tão pouco direito de defesa quanto você nesse processo que falava-se na mesa anterior, né, da relação desses conglomerados empresariais. Aí tem um dos efeitos do poder da indústria da saúde, né? E quem acompanha o processo em São Paulo, na Câmara de Vereadores, percebe o poder desse conglomerado e como ele está produzindo uma outra verdade, chegando inclusive ao escárnio, de fazer uma propaganda publicitária que reverte, que cria uma nova versão da verdade sobre a própria marca Prevent Senior. E isso sem que ninguém, pelo menos assim, publicamente, contrarie isso, né? Depois a Paula conta um outro escárnio que aconteceu no Rio Grande do Sul e que ela atuou ali para evitar.
Enfim, dado o tempo, e como não cansá-los com um tema que é bom a gente ser direto aqui, até pelo contexto da mesa e do próprio encontro, que é pensar estratégias e táticas de atuação política a favor de um bloco de poder com o qual nós nos identificamos, mas do qual a gente discorda em muito das práticas que esse bloco tem adotado. Uma delas é a luta silenciosa e talvez conveniente contra a memória. Nós temos que enfrentar isso no governo Lula. Não adianta o presidente, nas conferências, principalmente na última da saúde, se declarar pró-memória e todo o comando governamental, toda a máquina governamental anular esse esforço e a memória ser o último item da agenda, como se os agentes, os ativistas, fossem ativistas de uma causa só. Quando um ativista é chamado ativista de uma causa só por um governo democrático, eu pergunto de que democracia nós estamos falando, de que gestão um governo que se autodeclara democrático popular precisa pensar em como ele qualifica os movimentos que lutam por verdade, memória, justiça e reparação. Então nós temos um desafio. Há uma contradição enorme, obviamente, na gestão desse governo, mas há uma vacilação no tema da memória, da verdade, da justiça e da reparação em relação à Covid. E eu pensei no roteiro, vou mudá-lo aqui um pouco, e enfrentando aqui, talvez, esses binômios numerável, inumerável, reparável e irreparável, memorável e imemorável, né? Então, nós temos aqui um desafio enorme, porque por mais que nós não queiramos e não devamos reduzir as pessoas a números, sem que a gente faça um bom inventário do que foi numericamente a pandemia, nós vamos ter muita dificuldade de valorizar cada uma das singularidades das pessoas que se foram das suas histórias. Porque nós vivemos ainda um embate sobre os números. Então, quando nós dissemos, quase como se isso fosse um acordo tácito entre nós, de que os números da pandemia são subdimensionados, o que deveria vir na sequência mas a quem cabe apresentar os números corretos? Qual é a versão estatística final que valerá sobre a pandemia? Se a estimativa prevê em torno de 1 milhão, por que nós trabalhamos, inclusive no painel Covid, se alguém entrar lá agora, você vai ver, está em 714 mil, 716 talvez, porque aumentou um pouquinho nesses últimos 2 meses a morte também, né? Então, qual é o número que vale? A quem cabe inventariar os números corretos da maior pandemia ocorrida na era, vamos dizer assim, pós-moderna? E mais do que isso, os números dizem o que sobre as pessoas? Quem são essas pessoas, finalmente? Realmente, os que morreram são os mais pobres? Entre eles, os negros? Entre eles, os homens? Mas aonde homens eram mais afetados, aonde eram mulheres idosas, aonde eram mulheres que não eram idosas, nem eram negras, enfim, quantas crianças, afinal de contas, a Covid ceifou as vidas de maneira prematura? Não sabemos se devemos aceitar essa versão oficial, bem lembrada, e é muito bom lembrar, que a produção dos próprios números foi a primeira resistência negacionista, a recusa a contar os dados, o que obrigou à construção do painel, né? E aí o próprio trabalho ali dos cartórios, enfim, do conglomerado da comunicação que começa a noticiar, porque de repente um dos sites sai do ar, começa a ter problemas de comunicação. Então os números, na verdade, precisam ainda ser a origem de uma luta por reparação. E há já especialistas indicando que se nós não tomarmos cuidado com a memória estatística da Covid, ela corre o risco de desaparecer. Não é só a memória física que sumirá. Há um problema sério de como é que a gente cuida, do ponto de vista arquivístico, desse repertório estatístico, né? De maneira que ele não possa ser alterado, o que é curioso, porque para os historiadores as fontes são primorosas e elas são físicas a partir de um determinado período. Lidar com as fontes digitais virou um novo problema sobre os quais o próprio governo brasileiro precisa se debruçar, e talvez a Covid fosse uma ótima oportunidade para fazer isso.
a coalizão nasce justamente nesse esforço estatístico, porque a orfandade, a morte do pai ou da mãe, ela é um fato comum da natureza, ela faz parte daquilo que é previsível no ciclo da vida, mesmo que espera-se que ela seja incomum. Ela é natural, mas não deva ser frequente, ou seja, se espera que os pais morram depois dos filhos, pelo menos depois que esses filhos possam cuidar de si mesmos. De modo geral, quando eles assumem ali uma maioridade civil, pelo menos conseguem sobreviver, né? Assim é também no reino natural, o ciclo de vida muda um pouco, os tempos e etc. O fato é que, com a CPI, os processos de investigação e, principalmente, a produção de um dado da Associação dos Cartórios Brasileiros, da ARPEM, né, que indica, ali no final de 21, que haveriam algo como 12 mil crianças menores de 6 anos que teriam perdido seus pais e mães, de repente isso toma a imprensa e cria uma comoção, e é claro, nós temos um caso específico que também comove demais, que é aquela enfermeira que, no trabalho de cuidados, vê a irmã morrer, tem que assumir os filhos dessa irmã, ela inclusive fala na Covid, 3 filhos, se eu estou errado, né? 3 sobrinhos, e ela própria, gestante, se vê tendo que cuidar de um filho recém-nascido e de outros 4, do quais ela moralmente se vê obrigada a acolher. Não que ela não tivesse afeto, mas eu vou retomar a ideia do ser obrigada a acolher moralmente, né? E isso cria, como sempre acontece com a nossa tradição assistencialista, uma certa comoção. E aí a coalizão nasce nesse bojo, a Vida e Justiça, junto com a Ação Educativa, e alguns outros movimentos. Que tal se nós pudéssemos fazer alguma coisa para acompanhar essas crianças, protegê-las, e a nossa tradição também assistencialista, de preferência, dar uma cesta básica, garantir materialmente. Se pensou até numa campanha, naquele momento televisivo e tal, e é nesse momento que eu sou chamado a colaborar, e a gente consegue desviar um pouco esse rumo, porque a ideia era, na verdade, definir politicamente o que era a orfandade e não assisti-la com uma comoção coletiva, por mais que ela fosse justa, é até louvável, mas isso não é política pública, nem é direito. Então, a gente trabalha ali no esforço de construir, e esse é o nome da nossa coalizão, a orfandade como algo que exige direitos. Então, a nossa coalizão tem esse nome, Orfandade e Direitos. Para afastar a orfandade justamente do campo da comoção, da assistência e do universo privado e íntimo aonde a morte é colocada, principalmente a morte entre as pessoas pobres, as crianças, etc. E o que a gente descobriu nesse processo é que, de fato, o sistema de garantias de direito esqueceu a orfandade. E é importante, quem não é dessa área, né, Bruna, dizer que o direito da criança e do adolescente no Brasil, na verdade, ele nasce como direito dos órfãos. Os juízos de orfandade são anteriores aos juízos de criança e adolescente. São 100 anos de defesa de juízos de criança e adolescente em todo o Brasil, e são mais de 300 anos de direito da orfandade. Não precisa, né, pesquisar muito para descobrir que isso tem a ver com o fato de que o órfão era uma criança branca, herdeira de um espólio europeu, que na viagem, nos processos pós-viagem, em toda a pilhagem, adquire um certo patrimônio que precisa ser preservado. Daí esse juízo defender os direitos, não dessa criança, mas do seu pai, contra uma mulher sobre a qual a coroa portuguesa, nem o Estado imperial brasileiro tinha qualquer confiança, ou seja, precisava proteger a criança da sua mãe para garantir que essa criança não tivesse os bens ali todos consumidos e etc. Isso é esquecido, a ponto da gente chamar orfanato de lugar onde vão crianças sem pai e mãe, o que também não é verdade. A maioria das crianças do Brasil sempre tiveram ou pai ou mãe, e elas iam para lugares chamados orfanatos, não porque elas não tinham pai e mãe, mas é porque elas eram pobres ou sofriam violência, etc. Mas, de modo geral, até hoje ainda é assim. Menos de 5% do total de crianças em acolhimento são crianças que não têm pai e mãe. E mesmo essa orfandade também não é uma orfandade em que as crianças perderam os 2 cuidadores, porque para a gente foi uma novidade. O número de crianças que perderam os 2 cuidadores é muito pequeno, a relação é 150
para uma criança que perdeu os 2 cuidadores. Então, é uma orfandade que nem comove, porque, afinal de contas, você tem uma mãe viva, você tem um pai vivo. Vida que segue. A gente ouviu isso, inclusive de gestores públicos, de todos os níveis. A vida segue, né? Então, o que é essa proteção devida a essas crianças da Covid? Primeiro, nós estamos falando de um Brasil, como foi dito antes, marcado por uma desigualdade extrema. 2/3 da população são subordinadas a uma renda de miséria. Dado do IBGE desse ano, não é isso? 70% da população, das famílias, sobrevive com até 2 salários mínimos. Então, o que significa perder um cuidador? É perder um salário mínimo. O que significa perder um salário mínimo numa família como essa? É perder metade da renda e da capacidade de proteger uma criança. Então, a Covid produziu isso nessas famílias, e a ideia, então, é que houvesse algum tipo de reparação monetária, emergencial, e, nesse caso, nem seria reparação, porque então a gente também está confundindo aí conceitos. Reparação significa o reconhecimento de uma responsabilidade e algum gesto de reparar. É diferente de oferecer proteção social a quem precisa. E o governo brasileiro conseguiu confundir, no atual governo, os 2 conceitos. Ele se nega a reparar e ele propõe, no lugar da reparação, um benefício socioassistencial. Isso parece a mesma coisa. A questão é que a reparação leva com ela o caráter político daquilo que gerou a reparação, e o benefício não. O caráter político desaparece completamente. Então, você está recebendo uma pensão, isso acontece, infelizmente, no consórcio Nordeste, inclusive no Maranhão, onde foi a primeira tentativa de reparar, as famílias sequer sabem sobre o que é aquele benefício, não há relação, elas não são assessoradas a saber o que significou aquela pandemia. Então, é um processo de natureza socioassistencial, que não é pouco, mas não tem a dimensão política. E a gente entende, talvez essa seja uma agenda importante, que para enfrentar essa dimensão da necropolítica e do próprio necrosistema que a sustenta, né? Porque não há necropolítica sem um sistema de conveniência de ação ou inação que torne ela possível. Que a gente possa evidenciar, de fato, talvez, e nesse sentido a iniciativa da NIS é muito importante, e que ela possa acontecer mais ou menos simultaneamente a iniciativa do próprio Ministério, que precisa, de fato, colocar o memorial da Covid em pé e uma política memorialista do processo pandêmico e sindêmico. E todas as repercussões, eu não sei, um minuto, até menos. Não, que eu estou vendo aqui. E todo o desdobramento que essa sindemia, a pandemia, nós trabalhamos com o conceito de sindemia pelos impactos que ela teve na vida social, além do processo propriamente dos impactos na saúde e tal, mesmo na saúde ampla. Nós entendemos que esse processo de memorialização, de uma política de memória, justiça e verdade na Covid, alcançaria, inclusive, a promoção da saúde. Aí eu encerraria realmente com 2 desafios. Eu acho que um desafio é a própria noção de saúde mental que está disseminada. Então, nós, obviamente, consideramos que o luto não é doença, mas ele pode gerar, e muitas vezes gera sofrimento. Só que não é permitido sofrer na população brasileira. O sofrimento não pega bem. Então, como uma política de saúde que permite que as pessoas sofram e que elas possam fazer isso de maneira segura, se é que eu consigo me fazer entender, né? Que elas possam fazer isso com apoio da promoção em saúde. E hoje isso não é possível. O luto infantil, o luto das crianças sequer é parte de um protocolo, né? Tem lá um documento do Ministério que foi remendado, ele é reimpresso, mas que não traz nenhuma orientação nova, não orienta a rede de como lidar com isso. Muito menos não orienta o adulto enlutado a cuidar de uma criança em orfandade, enquanto ele próprio vive o sofrimento do luto. Então, nós entendemos que tem uma dimensão aí de promoção de saúde que valeria a pena vinculá-la aí como um dos legados da pandemia. Nós temos feito, aí mais um caráter informativo, a coalizão hoje atua por comitês estaduais, são 22 comitês, em alguns comitês a gente conseguiu, a partir da morte materna, que foi possível negociar com os sistemas estaduais de saúde, a investigação dos óbitos maternos vinculados à Covid e algum protocolo de acompanhamento dessas crianças, o que não existe hoje,
para nenhuma morte materna, mas que priorizasse isso para a Covid de maneira antecipatória e tal, essas crianças e os cuidadores vivos, e a gente espera avançar para outros processos de cuidado. Eu acho que é importante dizer que a pandemia nos legou muitos, talvez, alguns atributos de políticas públicas. Eu encerraria destacando um, e tem a ver, de um lado, com o nosso processo de reificação do racismo estrutural, né? Mesmo que haja um debate sobre se ele existe ou não, eu estou do lado, obviamente, que não discute se ele... Eu sou a expressão dele, eu vivo isso, então eu entendo que efetivamente há um racismo estrutural no Brasil. Se ele é institucional ou não é outra história, mas que ele percorre a estrutura da sociedade é um fato. Então a gente tem uma dificuldade enorme de entender o fenômeno racial na própria pandemia, né, de maneira a ter providências em relação a isso, e nós somos ainda familistas e sexistas, e falava isso, né? Agora, se vocês quiserem descobrir do ponto de vista da saúde, é bom lembrar, né, 2/3 das crianças que perderam seus pais os seus pais homens, né, os seus pais, não são suas mães. As mães, foi 1/3 da orfandade são de mulheres. Só que se na saúde eu quiser descobrir quem foi o homem que morreu e pai de quem, eu não consigo, porque nós rastreamos os nascidos vivos da mãe e não os nascidos vivos do pai. Eu não sei que nome dá isso, a não ser sexismo. Obrigado. Então, agradecer, Milton, né? É um tema que nos é caro muito, né? E o Milton agregou muito na discussão da pandemia, então sempre é bom escutar ele, né? Sempre a gente poder construir. Queria então passar agora para a Paola, né? Que vai ser nossa comentarista. A Paola foi presidente da Vico, agora é vice-presidente, né? É assistente social, pós-graduanda em Direitos Humanos pela PUC, né? Do Rio Grande do Sul. Atuação na área da saúde e educação, membro do Conselho Estadual de Saúde, trabalhou na Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, como assistente social do Núcleo de Apoio Psicopedagógico do EFMP-RS, pesquisadora assistente na área da saúde, trabalhadora em projetos da Fiocruz, né, ENSP Fiocruz, e no Ministério Público do Trabalho. Então, desde que a gente criou, né, as entidades, elas foram criadas praticamente na mesma época, né, a gente vem fazendo trabalho e uma trajetória conjunta, porque a gente acredita que o trabalho conjunto e coletivo nesse enfrentamento é o que a gente vai garantir, né, o processo todo, né, de uma construção, de uma iniciativa de reparação. Então, eu queria te passar aí a palavra, né, Paola, a gente atua em vários lugares juntas, né, então, te passar para os nossos comentários aqui dos palestrantes. Boa tarde, gente. Vocês perceberam, né, que as nossas atuações aqui têm relação com todas as entidades. Trabalhamos juntos, seja na esfera ou no tema da orfandade. Rosângela e eu participamos com o Milton em diferentes espaços, diferentes estados, seja na questão jurídica. A Vico trabalha paralelo com a Vida e Justiça na questão da Prevent Senior, mas também temos outras ações coletivas, mas aí públicas, né, que revertem a população como um geral. Trabalhamos na área de saúde do trabalhador também, né, Paulinho, com a questão dos trabalhadores em geral, sobretudo aqueles que foram essenciais e que não puderam parar, né, e que vieram a óbito durante a pandemia. E também seguimos trabalhando com a universidade pública, de qualidade, e que foi fundamental para que a gente pudesse firmar, né, essas parcerias e produzir conhecimento de qualidade em relação à pandemia de Covid, fosse pela gravidade do que vinha acontecendo, fosse para demonstrar que o kit Covid não era confiável e que a ciência já produzia artigos muito mais confiáveis que esse, fosse para defender a vacina.
E, atualmente, a gente vem percebendo, assim, e eu vou fazer um comentário que eu acho bem importante do que o Milton falou, da crítica a essa, que também continua sendo uma inação, né, Milton, do governo atual, né? É uma inação, mas não é a mesma, não é a violência, não é essa que foi imposta a gente como a do Bolsonaro, um outro tipo de falta de ação, no sentido de que nós já temos aí 5 anos de pandemia, quase 3 anos e meio de governo federal, e temos pouquíssima política pública sobre pandemia de Covid, pouquíssima. O que temos, de fato? Né? Temos ali a defesa da vacina, melhora da questão do acesso à vacina, mas as pessoas continuam não se vacinando, né? E se falando em memória, justiça, verdade, responsabilização e reparação, isso não tá na seara do executivo, né? O executivo, como um todo, continua ignorando, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Essa reparação, essa memória, essa reparação e responsabilização, ela vem sendo cobrada pelo judiciário, né? Então, todos nós aqui atuamos paralelamente provocando o judiciário para obrigar o Estado a fazer aquilo que está na Constituição, aquilo que já foi efetivado, reconhecido como direito humano. E é o que todos nós fazemos aqui, né, junto com a Frente pela Vida, que é defender a vida, a dignidade da vida. Então, eu acho que quando o Milton traz essa questão da orfandade, de um cenário histórico de mais de 100 anos e que a gente continua negando, continua não fazendo as pessoas simpatizarem. Quando a Bruna comenta que a Prevent Senior, né, fez o que fez na pandemia e agora parece que passou um pano lindo nela, que ela voltou a ser uma operadora de saúde suplementar maravilhosa, e o que a gente sabe que não é, né, e que tem outros nomes também por aí, né, em parceria, né, Bruna? O que eu e a Rosângela vivenciamos no SUS, cotidianamente, defendendo os usuários enquanto conselheiras estaduais, e o que a gente vê da saúde trabalhador, dos trabalhadores, que até hoje não tiveram reconhecidos a sua condição de vítimas enquanto síndrome da Covid longa, né, que produz outras comorbidades, que adoecem, que não conseguem mais trabalhar. Eu até trouxe um material aqui para vocês, que antes do Ministério da Saúde a gente produziu, que nós não podemos fazer isso enquanto pesquisadores, só quem produz guia de manejo é o Ministério da Saúde. Não, Pedro, está lá, é para distribuição da Caixa. Nós, num grupo de pesquisa da Fiocruz, a gente produziu um manual de práticas mínimas da Covid longa. Em 4 anos não tem. 4 anos, gente. Então, assim, eu, sinceramente, eu sou uma pessoa muito esperançosa. Eu vejo, às vezes, assim, as atuações no próprio Ministério Público Federal, que a gente atua em parceria com eles e produz trabalho para eles. Às vezes eu sinto que eles são um pouco mais pessimistas em relação ao Estado brasileiro, né, à democracia e tal, e eu acho que a gente é bem otimista, né, Rosângela, mas tem um caminhar tão devagar no nosso Brasil, desse processo que a gente precisa que seja acelerado, que eu às vezes fico pensando se eu vou estar viva e vou ver isso, se eu vou ver essa reparação, se eu vou ver essa memória estampada num grande museu da pandemia que comporte o que aconteceu, que não seja uma medida, né, ou uma política pública apenas de governo e sim de Estado. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui é dar continuidade a essa luta, né, e não esmorecer. Enquanto
como outras tantas, né, que a gente teve também, como da dengue, né, das vítimas da dengue, das vítimas da hanseníase, né, e que até hoje lutam. Então, assim, Zika vírus. Então, eu acho que a gente tem que dar continuidade e lutar por aquilo que é nosso direito. Eu vou apresentar. Eu só queria lembrar que a Paula, o pessoal já tinha feito esse material, mas provavelmente a Fernanda está entrando em pauta agora na próxima reunião do Conselho Nacional, finalmente o nosso protocolo, né, do Ministério da Saúde para ser avaliado e considerado, né, que já vem sendo construído desde a época da ministra Nízia, para a gente poder aprovar e já ser lançado, né, ainda esse ano, a ideia do pessoal que a gente construiu junto, né? Queria saudar a Inês, que está aqui, né, representando a exposição, né, como uma representante da nossa ex-ministra Nízia também, e que tem atuado muito junto às entidades para construir essa caminhada coletiva também, né? Então, te agradecer por estar aqui junto com a gente, Inês. Vamos passar, então, agora para o Paulo Garrido, né? Acho que ninguém conhece o Paulinho, né? Ninguém conhece o Paulinho, né? Né, Pigato? Ninguém conhece o Paulinho. Vamos ver aqui. O Paulo. Deixa eu ver que está sem óculos, é difícil. Peraí, que idade tá dando. Paulo Henrique Garrido, Paulinho, é formado em biblioteconomia, especialista em saúde mental, atuou no ICIT por mais de 30 anos na Biblioteca de Manguinhos, sendo colaborador da secção de informações e chefe da biblioteca. Nas FOC esteve em vários cargos como diretor de esporte, diretor-secretário, vice-presidente, agora presidente. Membro do Conselho Fiscal da FIO Saúde, atualmente atua como professor pesquisador do Departamento de Direitos Humanos e Saúde na ENSP, e é conselheiro nacional de saúde e membro da Comissão de Trabalho do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e também é um dos coordenadores, né, nosso aqui da Vida e Justiça, parceiro sempre na questão, né, principalmente o debate do ponto de vista das trabalhadoras e trabalhadores da saúde e do movimento sindical. Vou passar para ti, Colê. Muito boa tarde a todos, a todas. Obrigado, Rosângela. Cumprimentar Pedro, Milton, Paola, Bruna, né? Na verdade, eu tinha preparado também uma apresentação, ainda pequena, mas é importante, e ao ouvir, é importante colocar aqui vários pontos de convergência e que a participação, a atuação do sindicato, das FOC, neste processo, ele é importante trazer elementos desse processo, desse percurso até aqui, para a gente continuar seguir lutando, né? Então, queria colocar, estou vendo aqui, o ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde está aqui, o Fernando Pigato, a atual Fernanda Magano, aí, a presidente do Conselho. Aí, acho que é importante isso, citar, né? Acho que me honra muito essas questões, todos aqui, muitos companheiros da luta, né? Citaram aqui o Fidelis, atual presidente do SEBS, mas também tem uma participação muito importante no nosso sindicato, nas FOC, na Fiocruz, né? Túlio, é difícil, Jair Nilson, falar com ele antes ali, é um Fôncia, tanta... E que nesse período, né, na verdade, é uma crise ética, social, política no nosso país, né, muito difícil para todos nós, que nós resistimos, lutamos e continuamos nessa luta. Ver a Inês aqui também, me lembra aí o papel, como foi importante nesse processo, fundamental ter à frente, presidir a Fiocruz, a ministra Nízia, foi fundamental, cumpriu um papel importantíssimo, né, porque destacar isso também é essencial, destacar, né, falar do memorial aí das vítimas que a gente... Né, tá, então, acho que é importante começar assim, os comentários. E aí o Pedro, eu estava mostrando para o Pedro, dois jornais que marcam muito a participação das FOC. Um é um balanço trágico, né, desse processo todo, e outro que fala do papel dos trabalhadores e como enfrentou aí e continua enfrentando para salvar o país das práticas condenáveis de um governo negacionista e anticiência, entre outras coisas. Então, assim, e nesses
materiais, aqui a gente pauta, né? A participação das com 10 dias da chegada da Covid no nosso país, nós denunciamos todas não que seriam impossíveis, que são tantas, mas as fakes, o negacionismo, a imunidade de rebanho colocado, tudo isso foi colocado no jornal. Temos uma participação também importante na CPI da pandemia, e eu queria citar algumas questões que dialogam com a pauta dos trabalhadores, a demanda dos trabalhadores, pesquisas como a da Maria Helena Machado, pesquisadora da Fiocruz, participei da pesquisa também, em que aponta lá os impactos dos chamados trabalhadores invisíveis, maqueiros, porteiros, enfim, uma série de situações, né, que trouxeram, e que é importante tratar disso, esses impactos, como crime, né, que precisam ser reparados e responsabilidade do Estado. Nesta, tem uma edição da revista Ciência e Saúde Coletiva, que tem o editorial do presidente Lula. E o presidente Lula coloca lá, reafirma lá a importância da memória e de tratar como ensinamento para uma próxima pandemia, mas tratar também a reparação àqueles trabalhadores, vários, eu falei dos invisíveis, mas tivemos perdas, inclusive na Fiocruz, de médicos, enfermeiros, as sequelas colocadas, tudo isso. É importante a gente trazer aqui a nossa mesa, isso, né? O nosso painel. Também, e não pode ser tratado como acidente histórico. Não foi acidente histórico, ausência de políticas públicas, negação da ciência, atraso em medidas protetivas, omissão, isso tem nome, e o nome é crime, né? E que precisa ser exigir que tenha o Estado, o governo brasileiro cumpra o seu papel pela responsabilização e reparação, compromisso moral e político. É importante colocar isso. Por isso estamos aqui, para afirmar que cada vida perdida importa, que cada família enlutada merece justiça, que o Estado brasileiro precisa responder pelos danos causados. A reparação deve incluir reconhecimento e indenização às famílias das vítimas, proteção social, garantia de estabilidade e direitos trabalhistas a quem adoeceu e hoje sofre sequelas, é importante colocar, né? Um sistema único de saúde mais fortalecido, como compromisso histórico, acho que é importante colocar que o SUS precisa ser fortalecido, financiado para enfrentar novas emergências sanitárias, proteger seus trabalhadores e garantir cuidado integral à população. A pandemia deixou evidente que os trabalhadores da saúde são patrimônio público, devem ser tratados assim. O trabalho multiprofissional é essencial e é indispensável combater a precarização. Precarização e valorização do posto de trabalho, sobretudo os invisíveis. Companheiras e companheiros, seguiremos lutando, seguiremos lembrando, seguiremos existindo justiça, porque cada vida conta, porque o Brasil só será justo quando honrar seus mortos, proteger os vivos, e porque o nosso compromisso é com a dignidade humana. Isso é inegociável. Obrigado. Muito bem, Paulinho, obrigada. Queria, então, saudar e pedir que o pessoal, depois, a gente possa tirar uma foto, aproveitar que está a Fernanda, o Fernando, né? O Fernando Pigato. A gente tirar uma foto, é uma honra a gente ter vários estudiosos aqui, né? O professor Jaimilson também está aqui, a professora Sônia Fleury, né? O presidente Sebes. Então, para nós é muito gratificante ver vocês aqui, porque a luta é árdua, né? O embate é grande, né? Então, a gente vai precisar de muito apoio. A gente queria abrir para algumas manifestações, né? Uns 3 minutos, umas 5 falas, e depois a gente já encaminha para o encerramento. Pode ser? Jacinta. Pode vir. Primeira escrita, Jacinta. Tem que falar aqui.
Primeiro, cumprimentar a mesa, né, pela assertividade de todos, né, e cumprimentar e parabenizar essa resistência que vocês estão tendo, não só vocês, acho que o grupo é bem maior, mas pela resistência, pelas informações que estão acumuladas, os dados, para preservar a memória e essa luta pela reparação, né? Então, aí eu quero até compartilhar com vocês, com todos que estão aqui, com a mesa e todas as pessoas, nós lançamos agora, no dia 24 de novembro, no Rio Grande do Sul, a Meta Memorial Casa Bem. E uma das trilhas é sobre a Covid, o protagonismo da enfermagem na Covid e nas políticas públicas. Ela é coordenada pela Sônia Scioli e a Neuci Dias. Ainda está em curso, mas, assim, foi um trabalho hercúleo, mas só notícias que a gente recolheu, que saiu na mídia, 84.160, só sobre a enfermagem, 10 mil e tanto. Isso nas mídias, Instagram, YouTube, Facebook e outras menores, mas assim, mas é incrível. E o material também escrito é um acervo riquíssimo que nós temos, e a gente lançou na tecnologia vai ser na tecnologia metaverso. Nós estamos com 2 prontas, a da Covid está fechando, mas mesmo assim a gente já lançou, é riquíssima, e eu quero, inclusive, vou pedir, porque ela está ainda em curso, para o pessoal entrar em contato com vocês, e até porque nós temos muito material geral, e a gente pode fazer, inclusive, essa ponte, porque é importante que a gente tenha essa memória documentada, escrita e nessa tecnologia metaverso. Qual foi a ideia da gente fazer na metodologia metaverso? Especialmente para comunicar com a juventude, que e aí todos que entraram ficaram encantados, né? Porque entra na trilha, eles vivem, né? A gente, na trilha, tem o primeiro ato que foi feito em Brasília, que foi feito pelas entidades de enfermagem, aquele que saiu no mundo inteiro, né, com as cruzes, o primeiro ato que aconteceu. Então, assim, é muito bonita a trilha, e aí eu estou colocando isso para partilhar com todo mundo e dizer, e até sugerir que as entidades deveriam. A gente tem que ficar muito atento, viu, Paulo? Eu sei que você está muito atento, mas, assim, é importantíssimo a gente preservar a memória, lutar pela reparação, inclusive, está sempre, eu acho que foi uma assertividade da frente. Eu penso que a gente tem que ter um dia, não é, para a gente estar sempre se encontrando. Eu acho que tem que fazer um movimento, esse movimento tem que crescer cada vez mais, porque a gente tem que manter viva a memória. Porque esse foi o evento mais avassalador da humanidade, né? Da humanidade, e ele em todas as dimensões. Então, eu penso que é um movimento que nós temos que fortalecê-lo, todos os movimentos sociais, as entidades. Eu acho que tem que ser muito plural para manter viva essa memória. Aí, essa é complementar e dizer assim que fiquei muito feliz, realmente, com as informações que vocês trouxeram. Eu sei que todas as vezes que a gente escuta, a gente sofre, não é isso? Todas as vezes que a gente escuta, a gente sofre. Vocês falando, eu fico passando, como no dia que a gente lançou a trilha também foi feliz, é um ato de força, de preservar a memória, mas sempre é um ato também de muita emoção. Mas preservar a memória é fazer política, né, gente? É isso, muito obrigada a cada um, assim, agradeço a cada um por a potência que foi a mesa, né? Eu estava rezando para que tu falasse. Vamos lá, Cíntia. Vem aqui falar com a gente. Eu me lembrei da tua fala no Conselho Nacional, falando do orçamento da Covid, inclusive, né, na última apresentação. Acho que vale a pena também ter essa fala. Companheiro Fúcio. Então, eu só vou me pedir para falar, porque acho que tem uma questão, uma pergunta que eu tenho para fazer e depois uma implementação.
independente da resposta. Independente, uma pergunta que eu tenho para fazer, e independente da resposta, eu queria fazer algum complemento também. É o seguinte, quando a gente fala do pós-Covid, até agora, uma coisa que eu tenho falado é que está muito longe de se saber, pensando pela ótica da economia da saúde, tá? Está muito longe de se saber qual é o impacto pós-Covid. Porque o que eu não sou da área, né, não sou da área de saúde, enquanto formação, né? Mas o que a gente sabe é que tem muito, pelo menos de ouvir dizer, que tem muitos casos, pessoas, por exemplo, que têm algum outro problema, né, de saúde hoje, né, que podem, em alguns casos, inclusive, vir a óbito, e que sai, o óbito pela causa X, mas que tem estudos que já apontam que determinadas coisas estão acontecendo porque a pessoa teve Covid. E isso não vai ficar registrado, como Covid, né? Então, tenho ainda, além desta luta explícita em relação à memória de quem teve, né, das vítimas da Covid, daqueles que estão que podem ser mensurados e não estão, ainda tem outros tantos que a gente não vai conseguir mensurar, né? Então, acho que essa é uma questão importante mesmo de vir à tona. E o que eu comentei, essa questão, um pouco pelo seguinte: qual é o impacto, por exemplo, quando você pensa qual é o PIB, qual é o problema do subfinanciamento do SUS se agrava com essa questão. Por quê? Porque se você... nós fizemos a Associação Brasileira de Economia da Saúde, né? A gente fez um documento na época de 2022, né? Vários especialistas em economia da saúde, propondo uma nova política de financiamento do SUS e para que o piso fosse calculado não como um percentual de receita, porque tem fatores aí cíclicos, que é exatamente se está tendo muita receita, você tem mais recurso, quando você tem menos receita, a economia está em crise, você vai ter menos recurso, mas enfim, não entrando nessa discussão, mas a ideia era, que eu quero comentar, é que a partida para buscar uma estabilidade e mais recursos era pegar a média de gastos totais da saúde no período da Covid, e aí acrescentar os fatores da variação do IPCA, mais a questão da população idosa, e mais a questão da iniquidade medida pelo quanto que a renúncia de receita, né, que se tem é maior na área da saúde do que o que se aloca para o SUS. Então, a ideia era exatamente, muita gente questionava, mas por que você vai pegar vão pegar a média de um período que teve um gasto maior por causa da pandemia? Está errado isso. E eu respondia, não está errado, porque a gente ainda está longe de saber o que é o pós-pandemia. De repente, está abaixo do que precisa ser. Tá certo? Quer dizer, a gente ali fazia uma estimativa para chegar num valor em 10 anos que chegaria o gasto federal em 3% do PIB, que seria 50 para um gasto total de 6% do PIB, para ser 60% do gasto público em relação ao gasto total, né? E partia dessa base. Mas isso é só para a gente dimensionar que a própria discussão do subfinanciamento do SUS e a necessidade de mais recursos, esta agenda faz parte. Ela tem que estar dentro, porque nós ainda não medimos e estamos longe de ter o real efeito, o real impacto do que foi a barbaridade que se cometeu nesse país em 2020, especialmente 2020 e 2021, né, com a negligência, para falar o mínimo, que aconteceu, certo? Pelo governo, né, da época. Muito obrigado. Vou chamar o Fernando e dizer para o Funça que é uma avalanche, né? Assim, é uma avalanche que já vinha com a Covid, veio e agora desenfreada mais ainda, né? Fernando? Boa tarde, pessoal. Fui citado várias vezes, tem direito de defesa. Primeiro, eu acho que é importante a gente estar aqui. É um debate tão duro que se faz, um tema tão difícil, e a gente consegue, acho que, extrair do fundo das nossas almas, vamos dizer assim, forças para poder seguir, né, transformando luta em luta, que acho que isso faz com que a gente esteja aqui em tantos outros lugares.
e dizer que acho que tudo que a gente tem feito, o reconhecimento, inclusive, a nível internacional, da força que tem a participação popular no Brasil, as recomendações também, a partir da incidência internacional que a gente fez, né, e que hoje a gente está vendo, né, no Supremo Tribunal Federal, ter andamento de ações que buscam, né, a gente responsabilizar quem cometeu crimes. Acho que isso também faz com que a gente não perca a esperança de que, sim, precisamos persistir, né, para que isso aconteça. E queria trazer uma contribuição, acho que o ano que vem, a CPI vai marcar 5 anos. 5 anos da instalação e da conclusão dos trabalhos, ou seja, e o período ali, inclusive, é um período pré-eleitoral e eleitoral. Eu acho que seria interessante a gente buscar, a Fernanda está aqui, o Conselho Nacional de Saúde, que continua atuando, continua, né, fazendo essa caminhada, né, de insistir nas articulações institucionais também, e as entidades, movimentos, enfim, que estão engajados, universidades, todo mundo que está representado, inclusive aqui nessa mesa, a gente buscar o Congresso Nacional, não sei, pode ser que já tenha alguma iniciativa sendo pensado, agora sei, chega recesso e tudo mais, mas quem sabe a gente tentar aproveitar esse momento aí, a partir, né, dessa marca dos 5 anos da CPI, para reforçar ainda mais esse debate, e isso, inclusive, está colocado na própria questão, né, das eleições no ano que vem, porque esse não pode ser um tema que passe longe dos debates, né, que serão feitos sobre os destinos do país. Então, é isso aí, sigamos. Muito bom. Tem mais alguém? Vocês vão ter... Obrigado. Só uma coisa que tem a ver e que é o pior exemplo que o parlamento podia ter dado nesse campo. Em março de 22, o Memorial do Senado, nós fomos inaugurar, né, o Memorial da Covid no Senado, com a presença dos senadores que lideravam a CPI, e a ministro dos Direitos Humanos, exato. Alguém já foi nesse memorial no Senado? Já pisou lá? Isso, então, vocês não pisarão, porque ele foi desmontado. Então, a contribuição do Senado à memória da própria CPI é desmontar o memorial, ele não existe mais, porque está tudo resolvido. Então, nós temos um desafio, talvez eu estou falando aqui não em termos de ironia, mas talvez o pedido, né, nesse esforço institucional, né, é que o Senado, a Câmara, né, que é necessário, esse memorial precisa voltar, ele está escondido em algum lugar dentro do Senado Federal. Desculpa. Não, tem mais alguém inscrito, gente? Mais alguém gostaria de falar? Professor, alguma fala? Não? Só vou dizer o seguinte, a gente está falando de dignidade da pessoa humana, não é só defesa da vida digna. Eu queria lembrar, porque geralmente a gente fala dos princípios e valores do SUS, igualdade, equidade, universalidade, mas o princípio fundamental do SUS está dado nos primeiros artigos da Constituição de 88. A dignidade da pessoa humana precede todas as outras questões. Se mais ninguém vai se manifestar, então a gente vai fazer a última fala do pessoal que compor a mesa. Por favor, Paula, retorne. E eu queria lembrar que, além da questão do memorial, né, Milton, eu queria lembrar aqui para vocês também que nós temos o dia 12 de março, que é um projeto de lei que está parado no Senado há muitos anos, né, já nesses últimos anos, mas a gente comemora igual, né, na verdade, comemora não, a gente lembra, né, na verdade, porque comemorar não tem nada para comemorar no dia 12 de março, que foi a primeira vítima, acho que vocês lembram, né, no Brasil, que foi uma mulher que era uma trabalhadora doméstica, que pegou, né, dos patrões, que veio da Itália naquele momento. Foi a primeira que a gente identificou, né, que foi identificável, na verdade, porque eu acho que pelas vivências de quem trabalha na ponta, que nem eu, que sou médica e trabalho, a gente já vinha sentindo alguma transformação, né, nos atendimentos, quando a gente estava já atendendo ali em fevereiro. Eu já até comentava com algumas colegas que tinha alguma coisa estranha, porque em fevereiro é época de verão, né? E nós estávamos tendo casos de síndromes gripais, né? Então, a gente não teve nenhum registro por não contemplar ainda, né, a visão do que poderia.
Mas já em janeiro nós estávamos a nível mundial com os alertas, né? Nós já estávamos com esses alertas, né? Desde lá de final de dezembro, início de janeiro. Então, vou passar a palavra para o pessoal da mesa, nós encerrar e a gente fazer os nossos encaminhamentos aqui. Pode ser pelo Pedro? Não, tá um gelo aqui. É para o encontro da área da saúde, deixar todo mundo com pneumonia já no primeiro dia, tá um pouco engraçado. Bom, seguimos aqui, evidentemente, falo em nome, né, do nosso grupo de pesquisa, mas o Ciência não é só da Unifesp, a gente tem 17 universidades pela parte do centro, que as universidades estão, evidentemente, à disposição de participar dessa luta, no que for necessário. A gente estava conversando hoje de manhã que, assim, às vezes o Ministério Público não leva adiante procedimentos por falta de perícia técnica, né, que foram de assessoria jurídica, foram desmontados, né, também por parte do setor público, e o Ministério Público é um setor fundamental de controle, inclusive, né, do Estado, e a gente está, evidentemente, como universidade, também com muitas fragilidades, mas com ainda a capacidade de poder ajudar nesses casos, né. Então, a gente tem sido procurado, né, pelo Ministério Público, até pela Polícia Federal. Eu acho que é um momento em que o fato de termos julgado agora, né, a tentativa de golpe no Brasil, que foi histórico, né, sobretudo dos generais também sendo presos, não só Bolsonaro. A gente estava até fazendo algum pequeno paralelo aqui de que os generais, no caso dos crimes da pandemia, foram os médicos que participaram do gabinete paralelo e que permitiram e deram o aval para que isso acontecesse. Se a gente não tivesse uma parte da classe média, médica, dos conselhos profissionais coniventes, omissos e, no caso de algumas figuras, liderando esse tipo de conduta, né, talvez o governo federal não tivesse ido tão longe quanto foi. Então, especialmente no nosso caso, né, a Escola Paulista de Medicina, uma das escolas mais importantes de medicina do Brasil, como falei, o diretor morreu de Covid, vários funcionários do hospital morreram de Covid, a gente tem também, assim, um luto especial nosso, né, e uma das questões fundamentais é voltar a discutir o currículo na formação da saúde, a ética na formação da saúde, o domínio dos conselhos profissionais com pessoas que não estão ali em nome da ciência, né? E a gente precisa ter penalizações exemplares para esses profissionais, maus profissionais, como aconteceu em outros lugares do mundo em que perderam seus títulos profissionais, né? Os conselhos profissionais tiraram a autorização de trabalho dessas pessoas e para que isso não volte a se repetir. Eu acho que teve uma parte da consequência do tamanho do que a gente viveu, porque pessoas de jaleco branco, com seus currículos que não eram ruins até então, né, se dispondo a dar elementos para uma política criminosa, negacionista, desinformação, que tinha fins claramente... era uma tentativa eleitoral, né? Se Bolsonaro tivesse conseguido fazer valer a história de que havia um kit milagroso para a Covid e que as pessoas podiam trabalhar normalmente, se isso na imaginação, né, deturpada deles tivesse de fato se realizado, estava eleito. E provavelmente ele perdeu a eleição também pelos crimes da pandemia. Como perdeu a eleição por pouco, todo mundo acha que foi responsável pela derrota do Bolsonaro. Então é bom isso, porque todos os setores ficaram mobilizados, né? Mas, sem dúvida, a conduta do governo Bolsonaro na pandemia, que foi genocida, né, foi, talvez, né, a pá de cal no projeto de poder deste grupo. E os médicos que fizeram parte disso, não preciso dizer dos médicos que fizeram parte do nazismo, de outros momentos de ditaduras totalitárias, eles precisam responder por isso. Essa classe médica não pode passar impune e não pode deixar de aprender com o que fizeram nesse período, em respeito a todos os outros médicos e profissionais da saúde que deram a vida no SUS, na frente de atendimento,
esses criminosos que se dizem médicos e que apareceram como youtubers na televisão, vendendo soluções, ganhando dinheiro com isso, porque vários eram garotos de propaganda de farmacêuticas e de planos de saúde, né? Precisam ser responsabilizados. Eu já falei isso outra vez, já fui processado por eles, provavelmente talvez seja, se alguém estiver assistindo, mas eu acho que esse é um ponto fundamental da reparação. A reparação envolve esses profissionais, são os generais que precisam pagar a conta pelo que fizeram durante a pandemia. Então, eu vou aproveitar a fala do Pedro aqui, já que eu já fui processada, já fui condenada a pagar 300 mil reais, então estamos processados juntos, e fazer uma colocação interessante sobre essa questão dos médicos, né? O médico que teve o maior alcance de fake news foi o Dr. Anthony Wong. Ele somatizou 6 milhões de acessos a respeito do kit Covid. Ele foi o principal comentarista da Jovem Pan. Foi o caso que eu denunciei, inclusive na pandemia. Acho que houve, no caso dele, agora eu posso, felizmente, manifestar, porque houve uma quebra de sigilo formal na época, em razão disso. E é um apontamento interessante que talvez seja, não posso chamar de lição, mas talvez seja uma resposta a essa tragédia, né? O caso do Dr. Anthony Wong, com todo esse acesso, mesmo na condição de comentarista, toxicologista, professor da Universidade de Medicina da USP, que é da Faculdade de Medicina da USP, uma das principais ali na linha de pesquisa, ele faleceu de Covid. Faleceu de Covid usando o kit Covid na Prevent Senior. A médica responsável pelos cuidados com relação ao Dr. Anthony Wong foi a doutora Anise Yamaguchi, isso já divulgado e já confirmado, inclusive pela própria médica. E uma observação importante, essa talvez nem todos tenham acompanhado, mas eu acompanhei, é que o caso do Dr. Anthony Wong foi interpretado como homicídio. É um dos 6 casos que foram denunciados como homicídio. O caso do Dr. Anthony, exatamente, justamente pela condução. Por quê? O conjunto medicamentoso ao qual ele foi submetido e os medicamentos e terapias aos quais ele foi submetido, e aí a gente pode falar da utilização eles utilizaram não só a flutamida, mas eles usaram uma série de outros procedimentos. Então, vou dar um exemplo para vocês que são da área de saúde: heparina inalatória, então, foi utilizado no caso dele, flutamida foi utilizado no caso dele, e uma terapia não divulgada, e talvez tenha sido comentada só na época da pandemia, que foi as nanopartículas de metotrexato, que aí se discutia a questão, e alguns médicos faziam ali uma menção com relação ao cabelo. Teve uma discussão da teoria antiandrogênica, que também ficou discutida na época. A acumulação de terapias feitas e utilizadas, e a submissão desse médico, que era toxicologista, à condição de cobaia, e o fato de, quando a notícia do óbito dele foi para a mídia, em momento nenhum disseram que foi em razão do Covid. Por muito tempo, como os sintomas ficaram vinculados a uma eventual intoxicação, e depois se soube que era, de fato, uma intoxicação medicamentosa pelo kit que ele próprio divulgava, levanta essa discussão do quanto as pessoas estão dispostas a fazer e a perder. Nesse caso, para nós, eu acho que fica a lição de pessoas que perderam suas vidas, famílias que foram dilaceradas pelo maior propagador dessas ideias. Pouco tempo depois, houve também o falecimento do Olavo de Carvalho. Nesse mesmo lapso temporal, a mãe do Luciano Hang, a dona Regina Hang, nas mesmas condições, na mesma instituição, também na Prevent Senior. Então, acho que esses aspectos processuais são interessantes, eles não podem ser esquecidos, justamente porque quando se fala em gabinete paralelo, a gente lembra dos médicos que faziam esse papel. Então, tem a figura da doutora Anise Yamaguchi, tem também a Maria Emília Gadelha Serra, que foi a médica responsável por fazer aquela petição antivacina, que depois é a mesma médica responsável pela terapia de ozônio retal, que foi utilizada em algumas instituições, depois a divulgação de limpeza dos efeitos, supostos efeitos tóxicos da vacina.
Então, eu agradeço pela oportunidade de trazer esses casos, de retomar esses casos, e, por fim, aqui fazendo uma resposta ao questionamento do doutor Fúncia, do doutor Francisco Fúncia, a provocação com relação aos efeitos da Covid longa. Acho que o que eu tenho aprendido muito aqui nesse grupo, com todos eles, é uma preocupação constante com relação aos efeitos da Covid longa. Na época da pandemia, eu estava grávida. Algumas pessoas acabaram não sabendo disso, mas eu estava grávida na pandemia, e eu tive um efeito que ficou bastante conhecido, inclusive, e hoje, até hoje é estudado, porque durante a gestação eu tive Covid, e aí foi uma gestação bastante complicada, porque se descobriu que as gestantes que engravidam e têm Covid, elas ficam com a placenta com microtrombos, e isso dificulta a oxigenação cerebral. Então eu tive, meu filho, eu tenho 4 filhos, né, o número 3, que eu estava grávida durante a gestação, teve uma dificuldade importante de fala, de desenvolvimento, isso foi motivo de pesquisa, inclusive, no que se refere, talvez, a essa insuficiência de oxigenação. E aí eu tenho um destaque importante a todo o trabalho que a Rosângela vem fazendo, junto com a Paola, o Paulinho, aqui o Milton, sem dúvida nenhuma, isso está no Sul Ciência também, com certeza mencionado. O que a gente percebe de efeito importante são as lesões neurológicas, tanto em quem teve, perda de memória bastante importante, há uma pesquisa hoje para tratar a respeito disso, e as lesões cardíacas também, existem algumas cardiopatias já associadas a esse fato, e objetivo desse grupo, acredito que do Congresso, trabalhar em cima desse foco. A primeira coisa que a Rosângela me falou quando eu cheguei aqui é a respeito do interesse que ela tem para tratar do tema, trabalhar a respeito do tema. Então, mais uma vez, agradeço a todos que estão aqui pela oportunidade, pelos questionamentos, pela possibilidade de compartilhar tudo isso. Muito obrigada. Também agradecer, só... Dá para ouvir? Estou vendo a Cláudia Travasso está ali, e saudando-a, grande companheira. Nós fizemos, nesse esforço aí do projeto para a exposição, houve um momento que nós fazemos a pesquisa do acervo de Manaus, no Sul Ciência. E eu terminaria dizendo que há uma frase, eu não sei atribuir o crédito, alguns dizem que é certo, mas eu acho que não é, de que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, né? Eu diria que a primeira vítima de uma pandemia é a memória e a verdade. Então, como é que a gente faz para enfrentar isso? E aí, quando nós acessamos o acervo de Sociência, dentro do acervo de Sociência, lá, aquele episódio do Pazuello, explicando o tal do aplicativo cloroquina, né? É bom lembrar, né? Existia um aplicativo para cloroquina, não foi só o remédio, tinha um aplicativo que durou 48 horas, 72 horas, isso. E o cinismo dele, e o que aconteceu dias depois da visita dele a Manaus, né? Que foi as cenas de horror que nós vivemos e tal. Então, quanto que essa memória sistematizada como história, como registro, ela mobiliza, não é um reificar no sentido de quase de um sintoma, né, de um desejo pelo sofrimento. É que sem esse esforço não há memória. A memória é um esforço, ela não é algo espontâneo. Nós queremos, obviamente, fugir dela, né? Então, como equilibrar isso que gere algum tipo de sofrimento, até uma angústia, com a responsabilidade ética de fazer quem está vivo não esquecer e tomar providências, porque está vivo no presente, mas também de que as gerações futuras, isso inclui não só essa geração difusa, conceito de geração, mas a própria existência do sistema, porque mantidas as condições legais hoje, institucionais, não há, do ponto de vista institucional, salvaguardas que impeçam que isso se repita na gestão do sistema público de saúde. Essas salvaguardas não existem. Elas não foram criadas como resultado da pandemia. Então, nós temos um desafio, ele é permanente, e a memória, a verdade, obviamente, sistematizada, cuidadosa, porque senão vira panfleto, acho que ninguém está propondo isso aqui, e é muito... Eu queria agradecer, de fato, a essa possibilidade de ter uma mesa como essa nesse momento, que talvez ela venha num momento muito propício, né?
da gente poder, de fato, retomar em termos mais sistemáticos essa agenda de memória. Então, agradecer o interesse de todos, em especial a articulação da Ave de Justiça na figura da Rosângela. Só agradecer. Foi ótimo. Gente, quero fazer uma convocação a vocês, brincando um pouco nessa questão que tanto o Pedro quanto a Bruna mencionaram dos médicos, os cloroquiners. Esse ano, acho que foi, a Nise Yamaguchi foi convidada para participar de um congresso nacional, sei lá, estadual, sabe o que era, de mulheres de sucesso em Juí, na minha terra, lá no Rio Grande do Sul. Só que em Juí, na minha terra, no Rio Grande do Sul, nós temos um memorial da pandemia de Covid, no qual a Vico é parceira. Prontamente, nós fizemos uma nota de repúdio e colocamos em tudo quanto é lugar para ela não ir. Moral de história. Além dela não ir, o evento não aconteceu. A gente até fala, pessoal, a gente não quer que o evento não aconteça, a gente só não quer que a Nise Yamaguchi venha aqui mentir nessa cidade que morreu um monte de gente, que tem um memorial em homenagem às vítimas da Covid. Então, a minha convocação a vocês é que a gente não permita que essas pessoas continuem nesses espaços de saúde, nesses espaços de defesa da vida, fazendo de conta, como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E para complementar uma questão da síndrome pós-Covid, porque no Brasil nós podemos chamar Covid longa, sequelas da Covid, né? Tem várias nomenclaturas, até no mundo inteiro tem nomenclaturas diferentes. Mas no Brasil a gente convencionou através do Ministério da Saúde síndrome pós-Covid, porque tem várias fases, ela é faseada, né? Pode durar, sei lá, 4 meses, 3 meses, 1 mês, e pode não acabar. Nós temos colegas nossos que são PCD hoje, pela síndrome pós-Covid. Um deles é o Cláudio, que foi presidente do nosso Conselho Estadual de Saúde e que está cadeirante, né? 5 anos depois que ele saiu do hospital, perdeu a mobilidade, ainda faz todo o tratamento fono, um físio, e não se sabe se ele vai voltar a ser como ele era antes. Acreditamos que não. Então, é muito fácil dizer que as sequelas da Covid vão passar, sendo que elas não vão passar. Tem outras 2 doenças que vêm acometendo muito mulheres e que são subnotificadas, aliás, não são nem diagnosticadas, é a fibromialgia pós-Covid, pós-infecção Covid, assim como a Epstein-Barr, que também engatilhava tanto na dengue, ela também faz a mesma coisa na Covid, é a fibromialgia e a síndrome, meu Deus, agora eu vou falar um nome que eu sei lembrar, síndrome da fadiga crônica, que o nome científico eu sempre me enrolo para falar. Elas vêm acometendo as mulheres, principalmente as mulheres que estavam no trabalho da saúde, né, enfermeiras, técnicas, trabalhadoras de hospitais, de posto, de toda a área da saúde, vem se acometendo dessa síndrome pós-Covid, sempre depois da Covid, e elas não conseguem afastamento nem reconhecimento disso no INSS. Então, o que eu digo para vocês, que esse tempo que a gente está levando, que pode parecer que não é nada, mas é muito devagar, ele está massacrando as pessoas, está matando as pessoas. Falando ainda de trombose, AVC e doenças cardiológicas matando pessoas jovens. Olhando nos dados da ARPEN, dos pais e das mães que morreram, sobretudo os homens que morreram, pais dos órfãos, a faixa etária, gente, é de 30 a 40 anos. São muito jovens, provavelmente pessoas que não tinham adoecimento, nenhuma comorbidade anterior. Então, e essas pessoas vão continuar morrendo. Por quê? Não vai se fazer a correlação com a Covid, muito menos com a Covid longa.
E aí a pessoa já teve a Covid uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, lá pelas tantas morre de AVC ou alguma doença cardiológica, e vai ser subnotificada como sendo uma dessas duas e não de origem da Covid anteriormente. Então, eu queria agradecer o espaço e que a gente possa anuir a tua proposta de continuidade nesse ambiente da Frente pela Vida, nesse debate. Queria, só antes de eu encerrar, pedir para não saírem, que nós queremos tirar uma foto, todo mundo que está aqui no plenário, todo mundo junto, para nós poder colocar lá na página também da Frente pela Vida, né? Que é bem importante a gente também mostrar, né, o quanto a nossa luta, chamar, né, as outras pessoas. Acho que o mais importante dessa tarde, eu queria agradecer principalmente a sensibilidade do Túlio no chamamento, né, a esse espaço dentro da Frente pela Vida, é garantir que a Frente pela Vida tem esse compromisso. Eu acho que isso é o mais importante, né, desse espaço que nós estamos aqui hoje, é saber que a gente não está sozinho e que esse espaço de resistência que a Frente pela Vida hoje nos oportuniza e significa toda a questão que nós discutimos desde pela manhã, a gente já vem falando, acho que é o maior ganho, né, hoje para nós em relação a toda essa caminhada. Dizer que eu fui a primeira médica do meu hospital a pegar a Covid, né, em agosto, e final de julho, início de agosto. Então, qualquer pessoa que tente falar para mim alguma coisa, eu não tive uma Covid grave, fiz uma Covid moderada, né, eu tive uma saturação que não passou dos 90, mas eu senti angústia respiratória, senti várias outras questões. Então, qualquer pessoa que tentar me falar, eu sempre falo para a Paola, de qualquer coisa desse enfrentamento, tem que ter vivenciado o que a gente vivenciou. Porque tudo que a gente enxergou nos olhos das pessoas, né? Nesse meu hospital, o esposo da enfermeira-chefe, que organizou todos os serviços, faleceu de Covid, ela perdeu ele dentro da nossa UTI, né? Várias familiares de pessoas que trabalhavam dentro do hospital, as pessoas ajudaram a cuidar, perderam seus familiares. As nossas trabalhadoras, enfermeiras também, como se fossem sequeladas de AVC, tiveram várias questões. Então, essa dor e essa caminhada que nós sofremos muito, quem vivenciou sabe disso. E isso nos motiva a não desistir de toda essa luta, porque a gente precisa ter esse reconhecimento. Então, a partir de várias questões que nós falamos aqui, não se admite que a gente não fale da CPI, que nem diz o Pigato aqui. Nós precisamos retomar essa caminhada, e eu até queria sugerir, né, Fernanda, aproveitar que a gente retome, como Conselho Nacional de Saúde, de novo uma visita, né, a esse processo, convidar o pessoal dos direitos humanos, que nem foi feito no ano passado, retomar a conversa com o Procurador-Geral da República, porque neste momento agora a gente quer que as pessoas que foram responsáveis, que acometeram todas essas doenças que nos colocaram na normalidade da morte, que não existe para nós a saúde, nós lutamos pela dignidade humana, né, e a prevalência da vida, nós precisamos construir. A gente precisa, fora isso ainda, construir um espaço mais amplo ainda dentro do Ministério, né, hoje eu estava conversando com a Eliane sobre isso, para a gente ter a estatística dos dados certos das vítimas, né, e a gente, pena que não está aqui a Conceição Rezende, que é a pessoa hoje responsável ali do gabinete do ministro. A Conceição tem todas as condições e ela conhece muito todo esse histórico para nos ajudar, inclusive, a preparar uma política nacional que fale, inclusive, sobre a parte do financiamento, né, Fúncia? Acho que isso também é importante. O quanto projeta isso nas especialidades. Inclusive na avaliação dos estados, né, que nem o meu, que foi o governador negacionista com as bandeiras, né, como a gente fala, que também colocou na berlinda a vida, né, do povo gaúcho e que hoje tem um preço alto e ainda não quer aplicar os 12%. O Ministério Público do Estado aceitou uma negociação de aplicar os 12% em 10 anos. Imagina a situação do Estado do Rio Grande do Sul pós-enchente, pós toda a questão que já vinha da pandemia, que está em crise de várias questões financeiras, e ainda aceitar o Ministério Público, né, ser conivente com esse processo. Então, é só um exemplo do que deve ter em vários locais desse Brasil. Então, eu queria agradecer a todos e dizer que foi, né, como experiência humana, né, hoje, essa tarde, de muito aprendizado, junto com todos que promovem, né, essa luta
e a causa, eu tenho certeza que, né, a nossa exposição e essa caminhada toda da memória, nós queremos, né, lá em março, estar resgatada pelo menos uma parte, né, em relação a tudo isso, e construir cada vez mais. Então, agradeço e convido todo mundo para nós tirar a nossa foto aqui oficial. Obrigada. Quem vai tirar? Isso, pode tirar.